João 10:10. Amém? Na segunda parte do versículo diz assim: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Você pode dizer assim: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Na versão King James diz assim: eu vim para que tenha vida plena, ou seja, uma vida completa. Então, eu queria iniciar dizendo para você o que é uma vida abundante. Pergunta para o seu irmão assim: você sabe o que é uma vida abundante? Alguém aqui sabe o que é uma vida abundante? Queridos, muitos de nós pensamos que a abundância não tem nada a ver com escassez. Mas eu posso dizer para você que a abundância faz parte da escassez. Porque como é que você vai saber que é abundante se você não sabe o que é escassez? Então a primeira coisa que eu quero que você diga para esse irmão que está ao seu lado: a escassez, a adversidade faz parte para você aprender ou para você experimentar uma vida abundante. Como é que você vai querer uma coisa que você nunca sentiu falta? Como é que você vai saber o que é bom se você ainda não descobriu o que é ruim também? Pastor, isso é loucura. Não. Muitas das vezes, querido, nós não entendemos o que a palavra abundância está dizendo para nós na Bíblia. No grego, essa palavra significa muito, muito, muito bem. Ou seja, é um estado, é como você está. A vida abundante, ela começa no estado de como nós estamos. E nós precisamos entender que como nós estamos significa se nós estamos recebendo essa vida, sim ou não. Uma segunda interpretação do grego do que é uma vida em abundância é além da medida. Ou seja, quando eu, pastora, sonhei em ser pastora, e isso nos Emirados aproximadamente antes do dia 20 de janeiro de 2000, que foi o dia que eu aceitei Jesus, eu já sonhava no pastoreio, mas eu nunca imaginei que seria nessa medida. Até porque a visão que eu tinha da igreja que eu congregava era algo muito, 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 muito diferente. Até em relação aos processos. Eu nunca achei que seria nessa pegada desse processo. Até porque que as pessoas que eu convivia era muito, muito diferente da nossa pegada hoje. Então, vida abundante é muito além daquilo que nós temos de medida. A medida da vida em abundante que Deus tem para as nossas vidas não é esse pensamento raso que às vezes nós temos. É o pensamento que o Vitor acabou de ministrar aqui. Um dia Jesus estava descendo do monte e chegou um leproso e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Sabe o que esse leproso estava dizendo? Senhor, é muito além daquilo que eu quero, é o que o Senhor quer. Você pode dizer assim, ó, vida abundante é além do que eu quero, é o que o Senhor quer para as nossas vidas, querido. Aleluia. O que eu também achei interessante é que vida abundante é o que é mais do que nós esperamos. Ô querida, eu só esperava ser pastora, mas nunca nessa proporção. Eu esperava formar numa faculdade, mas nunca esperei ser na proporção que foi. Eu até brinco, quantas vezes eu fui na UFAC, tentei me matricular, tentei fazer o processo, e eu achava que um dia eu só ia conseguir fazer uma faculdade se fosse numa faculdade pública, porque eu nunca ia ter condição de cursar numa faculdade particular. E Deus provou que é muito mais além daquilo que a gente espera, que Ele tem os seus meios de fazer sobre as nossas vidas. Pastora, foi de graça? Não, querido, porque na vida nada é de graça. Mas eu posso dizer para você, o meu Deus, que eu estou ministrando de vida e abundância, Ele supriu todas as minhas necessidades. Vida abundante é muito mais do que nós esperamos. Vida abundante, querido, inclui em nós e termos expectativa.
Tem alguém aqui hoje com expectativa? Eu estou com muita expectativa, principalmente nesse mês de setembro. Porque nós estamos orando e jejuando. Irmãos, quem está orando e jejuando pode criar expectativa, porque a oração, ela é chave que abre portas inacessíveis pela força humana. Sabe, queridos, abundância é incluir as nossas expectativas. No primeiro dia da nossa oração que nós estávamos aqui, eu gosto muito e eu me identifico muito com o profético. Teve uma pessoa que até disse para mim que é meio estranho. Mas não é não, querida, é porque eu creio. Então, na hora que eu estava orando, eu dei nome a esse propósito que nós estamos, no mês de setembro. O meu nome desse mês para mim é: eu viverei milagres. Eu creio nisso. Porque se eu tenho uma vida abundante, eu preciso ter expectativa naquilo que eu estou vivendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual vai ser o nome desse teu mês de setembro? O que Deus vai manifestar nessa vida abundante sobre a sua vida? Porque às vezes, querido, nós estamos esperando alguém profetizar algo sobre a nossa vida e Deus está dizendo: eu já te coloquei como profeta sobre as nações. E nós precisamos nos levantar e dar uma voz de autoridade, uma voz profética para as nossas vidas. Às vezes nós estamos acostumados a ver as coisas não dando certo na nossa vida e nós não temos a audácia ou a ousadia de nos levantar e determinar. Diga para o seu irmão: você sabia que independente da circunstância, você pode se levantar e liberar uma palavra sobre a sua vida? Querido, nós não somos uma igreja que não tem a manifestação de Deus. Pelo contrário, aqui neste lugar, na vida de muitos, Deus tem feito manifestações. E isso porque Deus é um Deus que age no profético sobre as nossas vidas. Vida abundância fala de prosperidade. Prosperidade no original significa felicidade. Esse é o mês de você ser feliz. É o mês da alegria de Deus se manifestar sobre a sua vida. Também fala de saúde. Porque saúde é um dos requisitos importantes. E não é só saúde física. Porque tem muita gente que acha que tendo saúde física é o suficiente. Querido, nós precisamos ter saúde no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Tem muita gente aí que está cuidando do corpo, que está malhando, que está indo para a academia, ainda tira aquela foto, né? Força, foco e fé. Só que a vida emocional não tem nada de foco, não tem nada de fé e nem tem nada de força. Porque na primeira lapada que a vida dá, ela desiste. Na primeira circunstância, ela se desanima. Então diga para o seu irmão: vida abundante é ter alegria, é ter prosperidade, é ter saúde no corpo, na alma e no espírito. Seu espírito precisa ter saúde. Sabe quando é que você sabe que o teu espírito tem saúde? Quando você não está entregue à preguiça espiritual. Porque quando nós estamos entregue à preguiça espiritual, o nosso corpo não está com saúde, o nosso espírito também não. Tem um livro chamado Devocional, que ele fala que o nosso físico, ele representa muito o nosso espiritual. E se o nosso físico não estiver bem, o nosso espiritual não vai funcionar. Mas se o nosso espiritual também não estiver bem, não queira ter a potência no teu físico. Então, nós somos, hoje na teoria, nós somos tricomos. Querido, corpo, alma e espírito. Não adianta só um estar forte. Todos os três precisam estar fortes. E tem um que lidera tudo. É a sua mente, é a sua alma. Se a sua alma não estiver bem, você não vai ter expectativa, você não vai ver um olhar de abundância, você vai olhar só a escassez e a situação difícil. E aí eu quero entrar na história que Deus me deu, sobre um homem chamado Aimeleque. No livro de Ruth, capítulo 1, fala desse homem. Um dia, a Bíblia fala que esse homem, ele era de Israel, ele habitava em Belém.
Belém significa casa do pão, lugar de abundância. Quando nós falamos de pão, querido, nós pensamos em que? Saciedar as nossas necessidades, suprir as nossas necessidades. E vida, abundância é isso. Mas esse homem que estava na casa do pão, e hoje a casa do pão significa a igreja do Senhor, um dia houve um momento de escassez em Belém. Porque eu quero que você entenda, nós precisamos aprender, assim como o apóstolo Paulo ele fala, nós precisamos aprender a estar em Cristo, na escassez e também na abundância. Porque tem gente que só quer aprender a viver na abundância. E isso, querido, é impossível, porque a vida ela é feita de fases, a vida ela é feita de momentos, a vida ela é feita de experiências. Hoje eu só posso dizer para você aqui que eu estou vivendo além do que eu pensava, porque eu já vivi momentos muito difíceis. Eu só posso dizer hoje para você que o que eu vivo hoje é bom, porque o que eu já vivi lá também já foi muito ruim, já foi desagradável. Então hoje eu posso discernir. E se eu pudesse resumir hoje, a escassez e a vida abundância nos ensina a aprender a ter discernimento e nos dá sabedoria. Porque hoje eu posso não estar no lugar que eu quero, mas eu também já não estou mais no lugar de quando eu saí a caminhar em 2000. De maneira nenhuma. Eu estou caminhando para o meu propósito. Mas sabe, tudo isso tem acontecido porque eu tenho aprendido com a palavra. E nós precisamos aprender com a palavra, querido. Aimeleque sabia que Belém era a casa do pão, era o lugar de suprir, era o lugar que ele deveria estar. Mas no momento que aconteceu a escassez, a Bíblia diz que ele decidiu sair de Belém, da casa do pão, para procurar melhorias. Queridos, a vida em abundante, nós precisamos entender que ela só vai acontecer na nossa vida quando nós sairmos do nível da insatisfação. Você sabia que tem muitas pessoas que Deus já poderia mudar a vida dela? Mas em vez dela vir na casa do pão, na presença de Deus, e ela se sentir satisfeita ou agraciada, assim como Paulo, você sabia que um dia Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse dele aquilo que ele estava sofrendo, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Querido, vida em abundância é você entender que a graça de Deus, ela te basta. Está na luta? Está difícil? Mas a graça está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Por que senão, pastora? Porque quando nós vivemos o nível da insatisfação, querido, nós fazemos como Aimeleque. Está faltando aqui, eu vou para ali. Acaba aqui, vai para ali. Aí fica aquela pessoa todo o tempo correndo atrás das bênçãos. E eu deixo dizer uma coisa para você: vida em abundância é você viver um princípio de Deus. Deuteronômio 28: se quiseres e me obedecerdes. Se você quiser e se você obedecer, se atentamente você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, isso é querer. Se você quiser, diga para o seu irmão, é se você quiser. Deuteronômio 28 diz: se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer e andar nos seus caminhos, caminhar nos seus estatutos e no seu coração estiver aberto para a palavra de Deus, não é você que precisa correr atrás das bênçãos, mas é as bênçãos que vão correr atrás de você. Você pode ver isso? Eu vejo isso. Nós vivemos isso, querido. Mas quando nós não entendemos isso, nós vivemos como aquelas pessoas com crises existenciais. Estão sempre com a falta de alguma coisa, a falta do sentido da vida. Tem gente que vive na canção lá: quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Tem gente que está dentro da igreja assim. A canção da vida dela é perguntando quem é Deus. Ela ainda não entendeu quem é Deus. Deus é abundância, querido. Ela ainda não entendeu o propósito de Deus, o que Deus quer com ela. Ei, tudo o que Deus quer é mudar a sua história. Agora Deus não pode mudar se você for para longe. Diga para o seu irmão: para longe não dá. É perto, é dentro, é na casa do pão. Como é que nós sabemos que aqui é a casa do pão e nós vamos para longe da casa do pão?
Eu acho que você está entendendo. Eu estou tentando compartilhar a você aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Querido, Aimeleque decidiu. Porque como homens racionais, nós temos direito a nossas decisões. Mas nós precisamos entender que as nossas decisões, querido, muitas das vezes, sem a direção de Deus, elas vão fazer com que outras coisas aconteçam e que não faz parte do propósito de Deus. A Bíblia diz que Aimeleque decidiu. Ele foi para a terra de Moabe. Para quem não sabe, a terra de Moabe era os descendentes de Ló, aquele que lá no início rompeu a aliança com Abraão. E estava lá ele. Queridos, se eu estou num lugar que representa rompimento de aliança, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou viver rompimentos de aliança, querido. Se eu ando com pessoas que não têm aliança, eu vou ser uma pessoa sem aliança. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Estava lá Aimeleque, na terra de alguém que decidiu quebrar uma aliança. E quebrar a aliança com alguém, Abraão, que foi chamado para ser abençoado. Queridos, se eu tivesse um Abraão do meu lado, eu queria estar debaixo da mão dele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, que num discipulado com uma discípula minha, ela falou isso para mim. Você sabia que muitas das vezes tem gente que não está vivendo vida em abundância porque esquece de se colocar debaixo da mão daquele que Deus está abençoando ou está usando para te abençoar? Você sabia que às vezes essa questão de química que não bate, essa questão de irmão que não fala com irmão, essa questão de discípulo que não se fala com discípulo, isso aí está impedindo da mão te abençoar? Essa questão, é porque eu não gosto de fulano, porque a minha química não bate. Irmãos, das duas uma, ou você não está vivendo nada de Deus, ou você não está entendendo nada do propósito da igreja. Porque Deus pode te usar de duas formas. E Deus pode fazer de duas formas. Uma, ou Ele ser a mão que te abençoa, ou você ser a mão que abençoa Ele. Quando você não entende isso, você não vive uma vida em abundância. Porque para que Deus vai dar abundância para você se você não quer estender a mão para abençoar alguém? Abundância fala de bênção. A bênção tem um princípio. Eu te abençoarei para ser tu uma bênção. Às vezes a pessoa que está do teu lado, querido, é a mão que te abençoa. E às vezes a pessoa que está do teu lado, querido, é a mão que você deveria se colocar debaixo dela para poder receber a bênção. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. A Bíblia diz, nós somos corpos de Cristo, juntos e ajustados. Sabe o que é ajustado, querido? É encostar a tal ponto que se encaixe. Não é ser aquele quebra-cabeça que a peça não entra, não. Diga para o seu irmão, é ser o quebra-cabeça que a peça encaixa. Porque tem gente achando que é o cabeça, mas no final ele é a unha do dedo mindinho. Pastor, então não é tão importante? Porque quebra a unha do dedo mindinho, arranca ela numa topada para ver o que acontece. Você não dorme de noite. Então nós precisamos de todos. Diga para o seu irmão, nós precisamos de todos. Todos que estão aqui precisamos um dos outros. E isso é vida em abundância. Porque vida em abundância não é eu estar bem e ver o meu irmão não estando bem. Vida em abundância é o corpo de Cristo estando bem curado. Eu não falei que é cura do corpo, da alma e do espírito? O corpo de Cristo está curado. Nós sempre dizemos aqui, não somos uma igreja perfeita, mas queremos uma igreja saudável. Uma igreja saudável é a igreja que entende, eu sou mão para abençoar, mas também tem uma mão que pode me abençoar. Isso é corpo de Cristo, querido. Aimeleque não entendeu isso. Ele preferiu ir para a terra de Moabe, para o lugar onde havia rompimentos de aliança. Queridos, uma vida em abundância, ela não começa com rompimentos de aliança. Uma vida em abundância começa com alianças e um novo nascimento. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos. Um dia Nicodemos chegou e disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está trabalhando tudo isso na sua vida para você chegar no céu e ter vida eterna, amado. Para que Deus vai te dar o melhor dessa terra para você não ir para o céu?
Tudo que Deus te dá nessa vida hoje é com o propósito de você firmar a tua fé e continuar caminhando nas portas celestiais e chegar ao céu. Porque o céu é o nosso lugar de origem. O céu é o lugar que nós devemos almejar. O céu tem que ser a nossa expectativa de vida abundante. Nicodemo disse: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? João capítulo 3. E aí, Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Olha aí o Espírito. Querido, não é só tomar um banho, não é só ser batizado, é deixar o Espírito fluir. Quando o Espírito flui, não tem negócio de química que não bate. Quando o Espírito flui, querido, não tem essa questão de A, B ou C ou D. Você é conduzido pelo Espírito. E um dos homens que mais fala sobre o espiritual é Paulo. E ele diz, às vezes, tem gente ouvindo uma palavra como essa e não entende porque não está ligado no espiritual. É preciso estar em espírito para entender as coisas do Espírito. E você só vai estar em espírito quando você aprender a ter um novo nascimento, uma aliança e matar a sua carne. Por isso que nós estamos orando, porque orar mata a nossa carne. Por isso que nós estamos jejuando, porque jejuar mata a nossa carne. Nós precisamos ter uma aliança e não ser pessoas que quebram a aliança. A Bíblia fala, querido, que Aimeleque decidiu estar no lugar de quebras de aliança. E isso me mostra o quê? Que o nosso maior inimigo de não vivermos uma vida em abundância somos nós mesmos, com a nossa incredulidade. Ele não teve perseverança, em outras palavras, no meio secular hoje, ele não teve resiliência de esperar. Irmãos, nós precisamos aprender, a vida em abundância ela vai chegar, mas nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Você lembra de Davi? Ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, era só um pastorzinho, era só um meninozinho, mas a Bíblia diz que ele começa a declarar no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 121 ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esperar. Não seja Aimeleque. Não queira sair da casa do pão. Você pode até decidir, você é livre. Mas sair da casa do pão não é a decisão certa. A decisão certa é esperar. Você pode dizer isso para o seu irmão? A decisão certa é esperar. Irmãos, ele vai para Moabe. Ele fica lá com a sua esposa e os seus filhos. E ele ficou tanto tempo que até morreu. E não viveu a abundância que ele foi buscar. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o que nos impede de ter uma vida abundante é a mente conformada. Ele estava lá, não teve a abundância que necessitava, mas permaneceu lá. Amados, você não pode permanecer num lugar conformado que está levando você, em vez de viver uma vida com Deus, porque vida abundância é com Deus, e você ainda permanecer no mesmo lugar que está levando você para distante de Deus. A vida em abundante é não termos uma mente conformada. E uma mente conformada, ela não está conectada com Deus, porque o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus, para que você prove a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha os níveis de Deus para as nossas vidas. Sabe o que eu quero dizer para você? A sua vida está muito boa, graças a Deus. Mas não se conforme só com isso, tem mais de Deus. Está muito bom para você, glória a Deus. Mas Deus tem mais para você, além do que você está imaginando. Mas Aimeleque foi para Moabe e achou que era suficiente só comer um pãozinho de manhã.
Ameleque foi para Moabe e achou que era suficiente só ter o que comer. Ei, amado, Deus não te chamou só para ter o que comer. Deus te chamou para você ser uma sementeira, ser alguém que é abençoador. Tem muita gente que vem para a igreja e se conforma só no que tem para comer. Deus não te chamou só para te dar o que comer. Deus te chamou para ser uma bênção, ser um canal de bênção para a tua família. Deus não te chamou aqui só para você se alimentar todo dia. Nos cultos, tem pessoas que estão obesas espiritualmente. E obesidade é uma doença. Você vem aqui, você come tudo que a igreja serve, você está comendo. Mas na hora de você se levantar, ser um líder, não quero, eu não sou capaz. Está comendo, tudo que o reino está dando, está comendo. Mas na hora de se levantar para ser um discípulo, não quero. Na hora de Deus te usar, não. Deus nos chamou para nós termos vida abundante, corpo, alma e espírito. Se você está se enchendo das coisas de Deus, esse espírito precisa fluir sobre a vida de outras pessoas. Quem sabe é na sua casa, quem sabe é na sua família. Quem sabe, querido, é lá no seu trabalho, é na sua faculdade. Quem sabe existe pessoas ao seu redor. Eu lembro que uma vez na faculdade uma moça chegou e disse: eu vou desistir, eu vou trancar. E eu cheguei para ela e digo: filha, se tu desistir, tu trancar, tu vai desistir, é uma decisão tua. Mas você precisa continuar, porque se você não continuar, tem outras coisas que vão pesar. Tem gente que não consegue medir os pesos e as medidas, querido. Desistir é mais fácil, mas você precisa medir os pesos e as medidas. Não fazer é mais fácil, mas você precisa medir os pesos e as medidas. Às vezes, quando você não faz, você está deixando de abençoar alguém. Eu nunca fui na minha faculdade de chegar e dizer: vem aqui, vamos fazer uma reunião agora porque vai descer o fogo. Mas com a minha vida, com o meu testemunho, muitas vezes Deus me deu a oportunidade de falar dele. E o que mais me impressionou na oportunidade que ele me deu de fazer uma faculdade foi que quando eu estava finalizando, eu ouvi muitas pessoas que estavam junto comigo dizer: você não sabe o quanto Deus usou você para me abençoar. Você não sabe quantas vezes uma mensagem sua me abençoou. Às vezes tem gente que às vezes não quer mandar uma mensagem abençoando alguém. Às vezes uma mensagem tua, querido, uma palavra que Deus ministra no teu coração pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe e pode mudar a vida de alguém. Isso é vida em abundância, amados. Ameleque não entendeu isso. E aí ele não só vai, como ele leva a família. Tenha cuidado, porque às vezes na sua ida você não está levando só você. Você está levando pessoas com você que não deveriam estar nessa roda de quebras de aliança. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Diga assim: uma boa notícia para nós. Que a vida em abundante, ela só pode ser ativada na nossa vida através da fé. Eu preciso crer. Se eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, eu recebo essa vida. Se eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida muda. Você pode dar um glória a Deus? A vida em abundância, ela é ativada pela nossa fé. E a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Diga: fé não é sentir. Fé é decidir. Eu decido. Eu decido, querido. Eu decido se eu quero crer que esse Deus pode mudar a minha vida. Eu decido se eu acredito que esse Deus morreu na cruz por mim. Eu decido dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, eu viverei milagres. Eu decido me colocar debaixo da mão da bênção. Eu decido. Foi isso que ele disse em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele de todo o teu coração e as demais coisas ele fará. A fé não é você fazer. A fé é você crer que o teu Deus fará. Paulo, ele diz isso em Efésios 3:20. Ora,
Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ei, amados, tem muita gente dizendo assim, eu digo isso por experiência que eu tive na igreja. Deus, eu quero força. Ele acha que a força vai vir assim, como uma luz cósmica. Vai tocar na cabeça dele uma varinha de condão, e aí ele vai levantar que nem um Hulk. Agora eu sou forte. É não, meu bem. É você pegar nessa sua fraqueza. É você naquele dia que você quer ficar prostrado, e você pôr a tua roupa e dizer, hoje eu não me prostro, hoje eu vou na casa de Deus, eu vou buscar Deus. Porque força não vai vir se daqui não tiver. E a palavra ela é bem enfática, ela diz o poder que opera em nós. Ei, Deus já é poderoso. O poder não tem que operar nele. Diga para o seu irmão, é em você. É em você que o poder tem que operar. E o poder que opera em você se chama renovação de mente. É pegar a palavra, é dizer, aqui que é a casa do pão, aqui que é o lugar que eu me fortaleço. Ah, não é isso não, é aqui que eu me fortaleço. Não é deixando de orar, não, é buscando mais que eu me fortaleço. Não é largando, mas é vivendo aquilo que Deus está trazendo. Sabe, queridos, Aimeleque morre. Em seguida, após a sua morte, não bastava a sua esposa Noemi estar sofrendo com a viuvez. Ela perde os 2 filhos. E agora, em vez de ser uma mulher chorando, são 3 mulheres chorando. Aquele homem que um dia decidiu sair da casa do pão, da rota do propósito, e ir para Moabe, agora deixou 3 pessoas chorando por uma decisão. Na Bíblia não diz o porquê que eles morreram, mas eles morrem. E aí fica lá Noemi amargurada e começa a dizer, não me chame mais, né? Me chame de Noemi, amargurada. E começa aquela ladainha das pessoas que não vivem a vida em abundância. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. E tem gente que está que nem Noemi, que às vezes o ímpio precisa estar dando força. Não, fulano, você vai vencer. O cara serve a Deus, vem para a igreja todo dia. E o ímpio é que está aconselhando ele, dizendo para ele que ele vai vencer. É incrível. Está lá Noemi, a mulher israelita, a mulher que tinha aliança com Deus, chorando, não me chame mais, eu sou amargurada, eu sou o vermezinho de Jacó, Deus não olha para mim, Deus faz na vida de todo mundo, menos na minha, eu vim para cá e Deus foi isso, e tal. Aí diz assim para as noras, vão embora, porque gente assim, ele não consegue nem ter ninguém perto dele. Vai embora, me deixa só. Toda vítima, sofredora. Aí entra uma mulher em cena chamada Ruth, para nós finalizarmos. Moabita, descendente de Moabes, lá do começo de Ló. Ela se levanta e ela diz assim, não me peças para te deixar. Vou ficar aqui, você é teu apoio. Olha, a pessoa ainda nem era crente, já estava apoiando o crente. Tem gente que é crente o descrente está precisando te consolar. Diz para o seu irmão, é o inverso. É o inverso, irmãos. É o inverso. É você que Deus quer usar como boca profética. Aí Ruth se levanta e diz, olha, eu vou usar as minhas palavras. Para com isso. Vamos se levantar. Não me peça para me te deixar. Eu não vou te deixar. A partir de hoje, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Estava compartilhando essa palavra com o pastor e ele estava explanando algo para mim. Ele estava dizendo que toda vez que você faz aliança com a pessoa, você faz aliança com Deus dele. Então, se você quer ver uma vida em abundância, eu quero te dar uma chave poderosa aqui. Cuidado com quem são o povo que você se relaciona.
Porque dependendo do povo que você se relaciona, você vai receber a vida do Deus dele, não a vida do Deus Todo-Poderoso. E estava lá descrente. E isso eu aprendo. Tem muita gente que é crente, está dentro da igreja, não busca a vida em abundância, porque buscar a vida em abundância é se prostrar diante de Deus. Aí entra uma pessoa na igreja que nem ainda aceitou Jesus, mas se rende, aí começa a se aliançar e começa a dizer, não, eu quero fazer isso, não, isso aí é um princípio bom, eu quero fazer isso. E aí começa a ser abençoado. Fique de pé. A Bíblia diz que Ruth se levanta e diz, olha, o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Sabe o que é que Ruth estava dizendo? A partir de hoje, eu não fico nesse lugar aonde simboliza quebra de aliança. A partir de hoje eu vou te seguir. E queridos, quem decide sair de lugares de quebra de aliança e começa a seguir a Deus, amados, pode se preparar, porque a vida em abundância vem. E Deus joga essa pessoa para viver a rota do propósito. Se Ló não sai debaixo da mão de Abraão, não tinha quebra de aliança. Mas Ruth aqui está dizendo, existe sim um caminho de recomeço, aonde você pode voltar, independente das quebras de aliança ou com quem você anda, você pode voltar para debaixo da mão da bênção. Agora o que eu acho mais interessante é que ela volta, mas ela não volta na posição de alguém distante. Ela volta agora para ser canal de bênção. E é isso que eu quero dizer para você. Deus não quer só que você volte. Deus quer que você volte para o seu propósito, para você ser uma bênção para sua casa, para sua família, para sua igreja. Vida em abundância é você ser bênção na sua igreja, querido. É as pessoas olharem para nós e dizermos como fulano é um homem, uma mulher de Deus. Feche seus olhos. Você pode orar por uma vida em abundância? Você pode buscar por uma vida em abundância nessa noite?